Boa noite, bonitinha, boa noite, bonitão. Está começando a semana e com ela o nosso Companhia Certa para todo o Brasil. E antes de anunciar a minha convidada, eu quero te fazer aquele convite especial. Me deixa ser a sua companhia certa, hein? Então tá combinado. Bom, minha convidada de hoje é uma das maiores líderes espirituais do Brasil. Eu até vou dizer uma coisa, ela é pop, porque ela acumula mais de 3 milhões de seguidores só em uma rede social. E ela é conhecida por compartilhar seus ensinamentos sobre filosofia budista, mas de uma forma alegre, descomplicada. Você sabe do que eu estou falando, né? Claro que sim. Da bonitinha, minha querida Monja Coen. Ó, mas não é bonitinha mesmo? Namastê, meu amor. Namastê, como é que você namastê. vai, querida? Que bom revê-lo, que Obrigado. alegria. Que você encontrou uma brechinha na sua agenda que eu vou dizer, é uma maluquice a tua agenda para viver teu amigo aqui. Obrigado, meu amor. Muito viu? obrigada, agradeço. Fica à vontade, estou honrado com a sua presença. Obrigada. Então você prazer. vai sentar aqui, nós vamos trocar Vamos. umas ideias, né? Vamos. Você está bem, amor meu? Tô ótima. Tô vendo? Eu só, a pele limpinha. É verdade, acabou tudo, linda. Acabou, acabou. Oh, beleza pura. Depois eu explico tudo isso para quem está nos vendo agora. Bom, para começar é o seguinte, muita gente, isso é uma coisa comum, ainda tem dúvidas do que é ser uma monja. Tanto que muita gente sabe que eu conheço você e tudo. Como é que é ser uma monja? Você pode explicar? Para quem está em casa agora? Bom, eu sou uma religiosa zen budista. Sim. E o que eu faço? Eu dou aulas de meditação, aulas de budismo, eu faço entrevistas com o Rony Fon. Não, mas Dá um livro para o Rony, esse aqui eu já li inteirinho. Então. Eu li esse aqui quando você me deu de presente. Aqui, vamos mostrar ele, ó. É Quem isso tá aí. aqui? Quem é que está mostrando? Aqui? Aqui. Ó, já li. Então, a palavra monja ou monja, ele vem de monos, que é um só. E é uma pessoa que viveria numa comunidade monástica. Sim. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem monastérios ainda. Não. A gente tem templos e centros de prática. Então, eu tenho um templo zen budista que fica no bairro do Pacaembu e a minha sede fica na Liberdade. Então, quando eu voltei do Japão, eu fiquei 8 anos no Japão, eu comecei minha prática nos Estados Unidos como leiga e achei muito interessante, adorei fazer zazen, que é a prática da meditação. E o zen budismo é uma religião que a prática principal é a meditação. Olha que coisa engraçada, você sabe, meu pai era diplomata e budista. Sim. E ele se envolveu com o budismo nas viagens profissionais. Então. Não é? É uma coisa, e claro, me induziu. Eu não posso dizer que eu seja um budista, mas toda a filosofia budista está dentro do meu coração. E uma coisa que eu acho, porque dizem, né, que os monges, no caso as monjas, seguem às vezes outras religiões, são diversas. Além do budismo, que tem várias vertentes, é verdade ou não? É uma só? Sim, o budismo tem várias vertentes. A gente fala, quando fala de budismo, é como se fosse, vamos dizer, o cristianismo. Tá. O cristianismo tem várias vertentes. Nossa, não monte. só católicos, como os evangélicos. protestantes, evangélicos, são várias ordens. O budismo é a mesma coisa. Então, nós temos uma raiz comum, que é o príncipe, que nem você, é o príncipe, o príncipe Siddhartha Gautama, que viveu na Índia 2.600 anos atrás e que a partir dele, da sua vida e de seus ensinamentos, criaram-se várias ordens budistas. Então, são várias ramificações da mesma árvore. E são galhos, vamos dizer, né? Como a gente tem, no católico tem franciscanos, tem maristas, beneditinas, enfim, maristas, então, tem várias ordens. É a mesma coisa, dentro do budismo tem várias. As principais que a gente tem no Brasil é a Terra Pura, Sim. que chama Jodoshu. Desta Terra Pura saíram duas outras que chama Verdadeira Terra Pura do Leste e do Oeste, que seria um grupo só, mas que foi subdividido em 3. Tem o nosso, que é o Zen Budismo, e a característica do Zen Budismo é a prática da meditação, porque Zen quer dizer meditar. Então, a nossa prática principal é a meditação. Papai fazia meditação todo dia. Eu aprendi uma coisa, uma frase, não sei o que significa, mas eu sempre falei. Namu Amida Butsu. Ah, que lindo! Me ensinou. O que é isso? Namu quer dizer honra suprema ao Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita. Ai, que bonitinho. Não é lindo? É o Buda da luz Ele me infinita. ensinou a falar Olha, isso. tá vendo? Eu era pequeno.
E o fundador dessa ordem religiosa, ele dizia, se uma vez só você falar com toda a fé, de todo o seu coração, o Buda Amitabha leva você para o paraíso do oeste, quer dizer, para a sua iluminação, para o seu despertar. Sim. Não é depois da morte, não, é na vida. É na vida, papai falava isso também, que é na vida, aí. né? Amida Nyorai. Ai, que coisa. Eu tenho uma imagem no meu templo, logo na entrada do templo lá no bairro do Pacaembu, que é uma imagem de Kannon Bodhisattva. Kannon é o símbolo da compaixão. E ela tem uma coroinha na cabeça. E aqui na coroa da cabeça ela tem a imagem de Amida Nyorai, que é Amida Butsu. Na minha casa, na entrada, no hall de entrada, tem uma mega trabalho que veio na época. Me trouxeram isso de lá do Oriente, uma coisa linda. E que é ele com a coroinha. Ah, então, tá vendo? E embaixo ele sem a coroinha, mas aí já é uma escultura. Sim. Em cima uma placa de bronze cinzelada à mão, muito linda. Que bonito. Me trouxeram de lá. Abençoado por Amida Nyorai. Aí. Que assim seja. Qual é o caminho para a gente se tornar um monge, ou a monja no seu caso? Bom, primeiro as pessoas têm que conhecer o budismo, têm que praticar um pouco, né? Tá. Conhecer, fazer meditação, fazer os cursos de introdução ao Zen budismo, o que é budismo, quais são as características do budismo. E a gente fala, primeiro, que nada é fixo, nada é permanente. Tá. Isso é o princípio básico, a transitoriedade. É a lei de causa e efeito. Tudo que existe tem uma causa, precisa de uma condição para que se manifeste. Quando causa ou condição se transformam, aquela manifestação também desaparece. Mas uma coisa liga a outra. E a gente fala da interdependência. As pessoas gostam muito de ser independentes, né? Sim, sim. Mas é impossível, porque nós dependemos uns dos outros. Dependemos da vida da Terra e de todas as formas de vida. Então, quando a gente se dá conta disto, a gente se torna mais cuidadoso, cuidadosa. E esse é o caminho que a gente chama do Bodhisattva, ou do ser que despertou. Bodhi ou Bodai significa o despertar, a iluminação. E Sattva é ser. Então, o ser que acorda, que desperta, é aquele que cuida, com respeito de tudo que existe. E aquela visão que o papai falava, óctupla, o que é isso? O caminho de 8 aspectos. Ele falava muito isso. Então, isso é São importante. 8 caminhos. Então, a gente fala, quando o Buda teve a sua experiência, esse menino que era um príncipe... Senda óctupla. Isso mesmo, senda óctupla. Isso que meu velho falava para mim. Então, quando ele sai do castelo e ele vai à procura do caminho, ele, na verdade, era um príncipe que era muito bem tratado, e ele começa a questionar a vida, que é nascimento, velhice, doença e morte. Será que é possível ter um estado de plenitude sabendo que há nascimento, velhice, doença e morte? Difícil. E ele sai à procura. Ele vai encontrar yogis, fica com eles um tempo, depois vai fazer meditação, fica, segundo a nossa tradição, ficou 8 dias em meditação, e na manhã do 8º dia tem a experiência mística. Que ele vê a estrela da manhã e diz, eu, a grande terra e todos os seres, juntos nos tornamos o caminho. Aí ele vai ensinar. Quando ele vai fazer o primeiro sermão que ele faz, o primeiro ensinamento dele é sobre o caminho de 8 aspectos. Ele vai dizer primeiro que são 4 verdades nobres. Uma delas, sofrimento ou insatisfação existe. Não estamos satisfeitos o tempo todo, né? Temos insatisfações. Verdade. Tem causas para as nossas insatisfações. Nascimento, velhice, doença, morte, são causas de insatisfação. Terceira nobre verdade, há um estado chamado nirvana, que eu brinco com as pessoas, não é banda de rock and roll. É um estado de paz e tranquilidade, porque encontrou sabedoria. Mas o que é essa sabedoria? Ela é a senda óctupla, o caminho de 8 aspectos. E o caminho de 8 aspectos é o quê? Ter memória correta, lembrar-se da verdade. Não é lembrar o que a gente fez hoje de manhã, não. Lembrar-se da verdade. Qual é a verdade do universo? Qual é a lei que rege a vida e a Terra? E é isso que nós temos que nos lembrar. Memória correta, pensamento correto. Eu estou pensando de forma adequada ou meu pensamento está se desvirtuando? E às vezes acontece. Uma vez eu fui, na época que o Carandiru ainda estava lá, um aluno meu queria fazer muito um trabalho de meditação com os detentos. E eu fui. E um deles que estava lá disse assim, ele disse assim, amanhã eu vou à corte, a senhora ora por mim? Eu falei, oro, com certeza. E ele disse assim, eu sou inocente. Eu falei, tá bem, mas por que você está aqui então? Não, é que a minha mulher me traiu com um policial. Eu matei, cortei em pedaços, queimei, enterrei, mas eu sou inocente, a senhora entende, né? Quer dizer, dentro da lógica de pensar dele, é uma lógica que a gente diz, isso não é o pensamento correto. Ele estava com um pensamento obtuso, torto, né?
Então, quando a gente fala ter o pensar correto, a maneira que eu vejo a realidade, que eu atuo na realidade, é sempre para o bem de todos os seres. Porque tem desvios de conduta que vêm através de desvios de pensamento. Então, tem a memória correta, o pensamento correto, o ponto de vista correto. De que ângulo eu estou vendo a realidade? Será que eu vejo de forma adequada? E por isso que a gente tem pessoas que a gente confia, quando a gente está em dúvida, a gente fala com essa pessoa. Como seu pai falava com você, não é verdade? Filho, será que esse é o caminho correto? Será que o seu ponto de vista está certo? Era assim que ele abordava. Não é? Você acredita? É uma coisa tão diferente. E eu achava que porque ele era diplomata, ele tinha esse tipo de atitude comportamental, porque um dia ele falou para mim o seguinte, eu disse, pô pai, vocês na diplomacia, vocês levam um tapa e dão o outro lado, como dizia aquela epístola, né, cristã. Ele disse, não, meu filho, não é bem assim. É o seguinte, quando a gente fala talvez, é não. Que ótimo. Quando a gente fala sim, é talvez. E você não fala não, pai? Quem fala não é diplomata. Olha que bonito. Então, ele era uma pessoa delicada nesse sentido, né? Eu acredito que tenha sido o budismo. Eu não sou budista, mas de certa forma eu tenho todos esses ensinamentos que meu pai passava para mim como verdade maior. É isso. Eu sou um humanista e eu achei que meu pai era também, né? E eu vejo, por exemplo, estudei Siddhartha, estudei em função até do meu pai, que era um apaixonado. E uma coisa interessante que é o seguinte, não só o príncipe, Siddhartha Gautama, largou tudo. Quer dizer, nós estamos aqui, você não, porque com certeza você é abstêmia, não toma álcool, não, sei lá, não faz sexo, não, como é que é, não come porcaria, como a gente come, sanduíche, não sei o quê. Mas abre mão disso tudo em função de ajudar ou dirigir o outro ser humano para o caminho bom. Sim. Um desses 8 da senda óctupla. É isso, não? É por isso, é isso mesmo. É nessa direção que a gente vai. Como é que eu posso ser coerente com aquilo que eu ensino? Eu tenho que praticar, claro. Eu tenho que praticar o que eu ensino. Tinha uma história do Mahatma Gandhi, que eu gosto muito. Também. A história do açúcar, né? Que a mãe foi lá pedir para o filho, pare de comer açúcar. Mahatma Gandhi, fale para o meu filho. Ele disse assim, volte daqui a um mês. E ela falou assim, por que daqui a um mês? Não, mas volte. Quando voltou, ele virou para o menino, não coma mais açúcar. Por que o senhor não falou isso antes? Porque eu comia açúcar. Olha que lindo. Então, essa coerência que a gente tem que ter com a nossa vida, né? Um dos preceitos de Buda é não se embriagar. Mas embriagar não é só álcool, não. Como é que você se embriaga com conceitos, com ideias, com falsidades? Como é que a gente... é fato isso. Não é só bebida alcoólica, não. Você pode até tomar uma taça de vinho, não tem nada contra isso na nossa tradição. O budismo já do sul da Ásia não pode beber nada de álcool. O budismo do Japão bebe-se álcool, sim, mas beber com dignidade, respeitando a uva, respeitando o vinho que chega até você e não deixando que o vinho engula você. É uma expressão que se usa no Japão. É você que bebe ou é bebida que bebe você? Correto. Aí você deixa de ser, né? Claro, claro. Eu estava no terceiro, né? Que é pensamento, meio de vida correto. Não cheguei ainda. Memória correta, ponto de vista correto, pensamento correto e meio de vida correto. Nós vivemos de forma a preservar a natureza, o meio ambiente, sim, a respeitar todas as formas de vida que tornam possíveis a nossa vida? Ou a gente abusa, faz bobagem, põe fogo na mata, imagine que horror, né? Até isso nós humanos fazemos. Criei meus filhos assim, em função do meu pai. Você tem que respeitar toda forma de vida. É isso. Toda. Eu sou biólogo, mas sim, independente disso, tem que respeitar toda forma de vida. Eu tenho um filho, por exemplo, mora nos Estados Unidos, não tem religião, nada, que seja nenhum dogma e tal. Deus me livre se eu matar uma formiga. É isso aí. Pai, você enlouqueceu? Você está matando uma forma de vida. Mas é uma formiga que acabou de me picar. Não, pai. Que lindo. É uma forma de vida. É isso aí. É interessante isso, eu acho muito interessante. Não vamos brindar aqui, não? Porque nós vamos. estamos aqui, ó. Eu vou tomar chá hoje. Hoje tomamos chá, campai. Chá, porque, eu vou dizer, um monge, segundo meu pai não bebia,
Meu pai não comia carne, tinha uma alimentação diferente. Ele seguia os votos. Mas segundo minha mãe, ele fazia sexo. Que o Porque monge você não nasceu, faz. né? Que o monge não faz, você sabe disso. Então, é isso aqui, nós estamos matando a curiosidade de quem está nos assistindo agora. Eu estou tão feliz de você estar aqui. Que bom. Estou aprendendo tanto contigo. Eu também. Sempre aprendo, vó. Olha, eu queria falar sobre a respeito dos costumes, não é? E da rotina da sua rotina, como é que ela é? Eu aqui no Brasil, quando eu estava no mosteiro, a gente acordava um pouco antes das 4 da manhã. 4? Um pouco antes. Eu te falei, né? Pois é. Eu acordava às 5, já acordava torto, você sabe disso. Você vê no meu programa de manhã. Aquele programa da manhã. Então, lá não, a gente acordava um pouco antes das 4, porque às 4h15 tocava o sino da meditação e nós tínhamos que estar completamente, tendo ido ao banheiro, escovado os dentes, lavado o rosto, guardado as caminhas dentro do armário, porque eram futons no chão, e toda paramentada para a prática da meditação. Tá. Isso no Brasil eu mudei, porque primeiro, quando eu cheguei aqui, eu queria fazer meditação com a turma às 5 da manhã, não vinha ninguém. Aí eu passei para 6, continuou não vindo ninguém. Tá. E uma pessoa disse para mim, tente às 7 da manhã. E às 7 deu certo. Claro. Isso é quando eu ainda estava lá na Liberdade, na São Joaquim, que é a sede para a América do Sul. Depois eu saí dessa sede, criei o meu próprio grupo e passamos a fazer meditação às 7 da manhã. Então, às 7 da manhã é agradável. Eu acordo às 6, eu tenho cachorros que eu tenho que alimentá-los de manhã, eu faço questão... Bem-vindo ao clube. Não é uma maravilha? Adoro. Eu falo, é fonte de dopamina que eles Não dizem. é verdade. É amor puro, né? É amor puro. Aquela alegria, aquele contentamento de encontrar, de ver, de estar junto, né? Então eu acordo de manhã, eles dormem dentro de casa. Eu tenho um só que dorme no jardim, os outros dormem dentro de casa. Eu também só tenho um que dorme no jardim, É mesmo? dorme dentro de casa. O que dorme no jardim é um Akita, que é um cachorro japonês. Eu conheço. Que eu acabei de ganhar agora. Ele está com 6 meses, nem 6, está com 5 meses agora. Está roendo tudo. Está roendo tudo, com os dentinhos fininhos. Tenho todos machucadinhos aqui das dentadinhas dele. Oh, coisa boa. É uma coisa linda, é uma coisa... E esse eu estou querendo que ele fique mais fora de casa, porque o cão Akita, ele é muito peludo e solta muito pelo. É verdade. E pode até dar bronquite e tal. Sim, Então, as outras têm pelinho curto, estão dentro de casa. Então, levanto com eles, as que estão dentro de casa, ponho para o quintal, elas vão fazer suas necessidades, preparo a comidinha delas, dou a comida. E depois disso tem a meditação, depois da meditação tem orações. Essa imagem de Kanon Bodhisattva que eu falei, sim, que tem a Buda Amitabha na testa, é onde as pessoas pedem orações, tanto para vivos quanto para mortos. Pessoas doentes, pessoas que estão bem, pessoas que querem ter sucesso, pessoas que, enfim, que se preocupam uns com os outros. Eu rezo para a minha superiora no Japão, que está com 92 anos de idade, ai, que bonito, saudável. Estive com ela o ano passado. E ela me disse assim, nesses 4 anos, porque durante a pandemia não fui ao Japão, esses 4 anos que não nos encontramos, eu tive várias enfermidades. E tive até, tive até um câncer de intestino, ela disse. E sabe, agora, eu agradeço aos Budas das enfermidades. Eu pensei que ela ia falar o Buda da cura, né? Sim. Não, das enfermidades, porque por ter ficado enferma, eu posso melhor visitar enfermos agora. Ai, que bonito isso. Interessante. Eu acho que tem um fundamento nisso. Eu tive uma doença incurável há muitos anos atrás. Se não me engano, você estava no Japão ou mesmo nos Estados Unidos. Eu tive uma polirradiculoneurite viral. É uma neuropatia que inflama todos os nervos do corpo. Eu fiquei desenganado, eu sou o único sobrevivente no mundo dessa história. E fiquei de cama 1 ano paralítico, 3 anos para começar a me movimentar. Foi uma coisa complicada. A partir daí, eu me dediquei a visitar hospitais. Aí, em todos os lugares onde havia doentes que, de certa forma, tinham problemas, vamos dizer, quase insolúveis. Isso me fez crescer muito. Eu fiquei um homem muito melhor, muito mais rico emocionalmente, porque eu passei por esse problema. Eu acho que na enfermidade você ganha uma lição, é um aprendizado para você. E até hoje eu sou voluntário de um monte de coisa, não tenho tempo para nada, mas eu me viro. É isso. Eu acho que é isso, olha que coisa bonita. E é isso que ela disse.
Que coisa maluca isso. E é um preceito budista? É um preceito budista. E outra coisa linda que ela disse é, eu não vou me aposentar. E eu falei, eu também não, nem você. Nós não nos aposentamos, não é? Não é, claro. Que eu acho que, olha, o serviço humano, ou o serviço à humanidade, ele não propõe aposentadoria, não é? Meu pai dizia, estou falando muito do meu pai porque vocês são budistas e tal, ele dizia, meu filho, se você para, você vira um cogumelo. É isso mesmo. Que coisa maluca, o cogumelo, né? É isso mesmo. Não é? Eu queria fazer com você um quadro que a gente tem aqui. Se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Que é o seguinte, chama O que levo na bolsa. Opa, o que eu levo na bolsa? Onde está a minha bolsa? Literalmente, ó, você sabe disso. O quadro representa a ação que a gente deseja mostrar para os nossos espectadores, né? O que tem dentro? Eu não tenho dúvida que muita gente gostaria de saber o que tem na sua bolsa. Eu, inclusive, estou muito curioso para saber. Ok. Bom, se você permitir... Sim, claro que sim. Então a gente quer ver. Cadê a bolsa da monja? Oba! O que deve ter aí dentro, monja? Tem coisas interessantes, aliás. Vamos começar por onde? Por aqui mesmo, para o zíper maior. Então aqui tem um colírio. Aqui porque... Tem um colírio. Colírio é sempre bom, o olhinho não ficar vermelho, né? Não fazer propaganda. Colírio? Colírio, tem colírio. Agora tem uma coisa aqui que eu acho que pouquíssimas pessoas têm, isso eu vou mostrar para você, porque isso é raro. O que é isso? Este aqui tem 3 mantos de Buda. Dizem que uma monja sempre tem que ter 3 mantos. O manto pequeno, este é o pequeno. Sei. Tem o manto médio. Esse aqui são 5 tiras. 1, 2, 3, 4, 5 na vertical. E tem o de 7 tiras e o grande que é de 9 tiras. E como eu não posso vestir todos e carregar todos comigo, no meu mosteiro em Nagoya nós fizemos miniaturas. Olha como está velhinho já. Olha só. Está puído já. Puído, tem mais de 40 anos. Esse aqui é a capinha que protege, tá, né? Aqui tem a minha linhagem, tá, e aqui tem os mantos. Esse aqui é o maior, esse aqui é o menorzinho. Este aqui simboliza este que eu estou usando agora. Então aqui é o de 5. Que é o de 5 tiras. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Nessa direção. Que a gente está sempre protegido pelos mantos de Buda. O segundo é o de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras. Tá vendo? Tá. Esses são 7 tiras. Ele é maior do que este. Miniaturas, né? Que coisa São bonitinha. miniaturinhas, e eu que fiz. Eu que nunca soube costurar na minha vida, até isso fui capaz de fazer. A gente é capaz de fazer tantas coisas que a gente acha que não pode, né? Esse aqui tá saindo, tem até pelinho de cachorro no meio. E este aqui é o grande manto. De 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu fiz todos esses mantos também em tamanho de usar lá no mosteiro. Então tem os grandes também. Tem os grandes, tenho. E este daqui, o grande, ele tem uma capa em volta dele. Esses daqui não tem. Esses daqui é mais assim, esse aqui é mais grossinho. E esse daqui é o que a gente usa para fazer ordenações, para cerimônias muito especiais. Cerimônia do nascimento de Buda, da iluminação de Buda, que vai ser agora dia 8 de dezembro, a morte de Buda, o Parinirvana, que seria em fevereiro. Esse a gente usa o manto especial. E esses outros é para as cerimônias normais. E este é o pequeno que a gente pode usar no dia a dia, inclusive para fazer limpeza, faxina. Ele é menorzinho, mais fácil de carregar. Ele não era assim de pendurar no pescoço. Sim. Isso foi na China que fizeram, porque na Índia era tudo amarradinho aqui do lado. Tá. Quando chega na China, que eles vão começar a cultivar a terra, então eles começaram a mudar o hábito, né? Tá. Com umas roupas mais simples e pendurar no pescoço, que era mais fácil do que ficar com o sari indiano. Eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse um pouco mais de vergonha na cara, eu seguiria os preceitos do Senhor Buda. Isso. E ia fazer pelo menos mais meditação, coisa que eu não tenho feito e eu preciso fazer. Não é isso? Faz bem para todos nós. Mas, sem dúvida nenhuma. Mas pode ser 5 minutos de manhã cedo. Não precisa dizer, vou ficar 1 hora meditando. Papai sempre falava isso, não precisa. É isso aí. Por que você fica tanto tempo lá no teu santuário, lá, com aqueles budas todos em volta? Isso é outra coisa, calma, vai com calma. É isso aí. Não é? Isso era Bom, ele, vamos continuar vendo o que tem dentro da bolsa. Vamos ver o que mais tem na bolsa. Cadê a bolsa? Está aqui. Olha, você só toma chá. Eu vou dizer que chá bom esse aqui, É gente. muito bom. Que coisa boa. Tem um celular. Monja não vive sem Monja celular. não vive sem celular, né? Tem um leque.
Se caso Leque. a casa estiver quente. Aqui ligaram o ar-condicionado, mas não está tão gelado assim. Está Não, ótimo, bem. está ótima a temperatura aqui. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver. Isso aqui me deram uma vez. É da comunidade judaica. Um livro de cura e proteção, Zohar. Zohar. Conhece? Lê-se ao contrário, inclusive. É. Está em hebraico, não? Não! Tem várias versões. Tem em inglês, tem em português, não tem? Tem em hebraico Mas também? lê-se ao contrário, né? Não é? Olha que vocês budistas têm uma coisa que eu acho maravilhosa. Você sabe que meu pai tinha a Torá? Então. Ele tinha os livros todos de outros... São sabedoria da universidade, do mundo, do universo. A gente tem que conhecê-los. Papai falava muito, olha meu filho, a religião, que significa, em síntese, religar, Sim. É muito simples. A história, sempre falando de Buda, naturalmente, é o amor. É isso. É o amor. E ele sempre falava comigo o seguinte, eu não vou ter tempo para ver isso materialmente, mas eu quero que você acredite que esse pode ser um mundo de todos os irmãos. É isso. Ah, que coisa boa. É isso mesmo. Acabei virando apresentador de televisão, cantor, nada a ver, mas... Mas como nada a ver? Guardo Na mesma isso. praça, nossa, que isso, maravilha. Você viu que a coisa que eu achei mais bonita na abertura dos Jogos Olímpicos? Sim. Foi aquela moça num piano que estava em chamas, Sim. cantando o John Lennon, né? Que coisa Imagine all the people, né? Imagine, que exatamente letra isso. impecável. Imagine todos nós vivendo em harmonia. Claro. E é possível. Ainda não chegamos lá, mas é possível. Claro que é possível. Estamos indo nessa direção. Sem dúvida. Na verdade, o que é o budismo, monja? É uma tradição espiritual. Algumas pessoas acham que é só uma filosofia, mas todas as tradições espirituais também são Tem a filosóficas. filosofia, claro. E é uma religião de muita fé. Se a gente vai na Ásia, por exemplo, as pessoas têm muita fé. Tem templos no Japão. O meu professor tinha um templo onde ele não fazia enterros nem cerimônias memoriais. Era para a vida. Então fazia o que chama de gokito. É uma prece que você reza muito rápido, como se fosse um fôlego só. Sim. Kanjizai Bosagyojen Hanyaramita. Como um fôlego só, uma só respirada você tinha que falar tudo, porque dá muita força. E com isso você pede bênçãos. E as pessoas vão a esse templo para pedir bênçãos. Tem um tambor que toca muito, você ia adorar. Um tambor. Eu já vi, mas eu vi gravado em vídeos. Não... Mas vale a pena. Vale a pena um dia visitar esses templos lá no Japão. É lindo, é lindo. E é muito forte. E no Ano Novo, todas as pessoas vão lá pedir as bênçãos de Ano Novo. E eu tive a oportunidade de passar um Ano Novo nesse mosteiro. É um mosteiro masculino, mas foi nesse mosteiro que eu recebi a transmissão do Dharma. Ou seja, que o meu professor me carimbou, como você entendeu, você é uma professora. Eu autentico você como sendo minha representante, minha sucessora. Então foi uma coisa muito bonita. Eu fiquei, claro, num aposento separado, porque o templo era masculino, e era o aposento dos hóspedes de mais honra. Eu fiquei num quarto maravilhoso lá, fui muito bem tratada. Eu ficava sozinha, copiando textos em japonês, imagine só. Que paciência também a minha nessa época. Não, que aqueles eu me lembro, ideogramas, meu Deus aqueles do céu. ideogramas, copiei vários documentos e trouxe para o Brasil, e aqui no Brasil eu traduzi, e os meus alunos agora fazem em português. Sensacional. Porque tem que entender, Eu fico vendo essas coisas, né? Esse despreendimento que a religiosidade traz, e muitas vezes algumas facções religiosas levam para o contrário. Sabe, é uma coisa tão simples, né? Pois é. Essa abertura que os budistas têm em relação a todas as religiões, a todos os dogmas, né? Não radicalizam. Eu aprendi uma coisa, não diria um mantra, mas uma coisa minha. Sempre, monja, que eu me despeço de alguém e digo que a paz esteja contigo. Que assim seja. Né? Fique em paz. É isso. A paz, na verdade, ela consegue amalgamar tudo. Você está em paz, está tudo certo. É isso aí. Não é? Eu sempre... Meu velho também. Pô, pai, é o que você está fazendo comigo aí. É, papai. Antes de você ser monja, eu sei que você teve uma vida, vamos dizer, comum. Sim. Não monástica, né? E me disseram, não sei se é verdade, olha que
somos amigos há tantos anos, eu nunca soube. Você casou 5 vezes? Algumas. Mais do que eu, casei 4, você casou 5. Você casou 4? Eu Eu ganhei. estou na quarta há 40 anos. Que bom, tá vendo? Acabei acertando. Não, eu também acertei, porque depois não me Acabou casei mais. Está casada com Siddhartha Gautama. É isso aí, não é? isso aí. E chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu acho que ter relações amorosas é muito agradável, mas existe um cultivo necessário. E você precisa ter tempo para cultivar o amor, para a relação. Não é verdade? Claro. Essa semana passada eu fiz um memorial para uma senhora de 1 ano de que ela faleceu e o marido dela, no final, até cantou uma música. E ele disse, eu pensei que eu era o provedor da casa. Eu achei que eu é que cuidava da casa e da família e quando ela ficou adoentada eu percebi que era ela que educou meus filhos. Claro. Foi ela que me educou também. Claro! E ele disse, quando ela morreu, ele disse assim, eu senti um vazio tão grande no meu peito. Mas faz 1 ano, ele disse, passou. E era uma tristeza, essa tristeza foi embora. E sabe o que eu tenho agora? Memórias belíssimas. E lembrou-se da música que ele cantava para ela quando se conheceram. Era uma música japonesa de um filme que dizia, eu vou amar você até depois da morte. E ele disse, quando eu cantava, ela depois ria e batia palmas. E ele cantou para todos nós, muito comovido, com muita emoção, mas que todos nós ficamos comovidos, os netinhos dele chorando, as filhas, o filho. E ele dizia para os jovens, vocês respeitem a pessoa que está vivendo com você. Porque eu não tive a oportunidade de dizer para ela que eu agradecia e que eu compreendi finalmente como ela era importante na minha vida. E eu só percebi quando ela ficou doente. Que coisa bonita. Mas eu já fiz isso, também induzido por aquele cara que me gerou. Não é? Eu agradeço. Não porque, na verdade, isso é uma coisa muito oriental. A mulher, no Oriente, ela é que é a mentora de tudo. Ela cuida de tudo, das finanças, da casa, de tudo, de tudo. E eu aprendi isso de uma forma muito doída para quem... você sabe da minha história. Eu sou produto de um machismo cultural latino-americano. E, de repente, eu ganhei a guarda de 2 filhos pequenininhos e tive que criar. E meu apelido é Mãe de Gravata por causa disso. E eu vi que eu tive que, de certa forma, mergulhar no universo feminino. E a minha visão de mundo hoje, minha visão de vida é absolutamente feminina. Sou homem, sou hétero, tudo, mas a minha visão de mundo é feminina porque ela é que comanda. No meu caso, por exemplo, de repente eu virei dona de casa, mas não é só dona de casa. É o que toda mulher depois constitui família. Ela vamos dizer, enfermeira, motorista, professora, médica, tudo. Não tem remuneração financeira nenhuma. E ainda tem que administrar quando o marido chega bonitão em casa e pega e... Não. Tem que estar disponível, bonita, bem vestida. Bem vestida, bonitinha e tal. Sabe essas coisas? Não tem sentido, de certa forma, você dizer que é o sexo fraco. Imagina. Absolutamente. É verdade. Né? Então, eu quero só corroborar aquilo que você está falando, né? Porque os japoneses são assim. A mulher é que toma conta. Uma coisa, quantos anos você tinha quando você se casou pela primeira vez? 14. Eu casei com 19 e achei que era muito... Mas era bastante cedinho para nós dois, né? 14, eu estou com 80 anos. 77. Bela geração a nossa, uma bela safra, não? Então. Bons vinhos. Isso aí. Ai. O seu nome é Cláudia. Sim. E uma coisa engraçada, é Cláudia Dias Batista de Souza. O Dias Batista, eu lancei uma banda aqui, dei o nome e tudo, chamado Os Mutantes. E eu soube que você é parente do Serginho e do Arnaldo. São meus primos. Olha. O pai deles é primo e irmão da minha mãe. Nossos avós eram irmãos. Olha, que legal, né? Aquelas famílias antigamente que tinham 20 filhos, 17 filhos. O avô dele teve 13 filhos, né? Olha. O meu avô com a minha avó tiveram só 6. E a minha mãe, só 6. Sobreviveram 3. Porque morriam, tinha morte infantil, muita coisa, né? Mas desse meu tio-avô, os 17 vingaram, os 13 vingaram. Olha. Meu avô era de uma família de 17 irmãos, ele era o mais novo.
E foi uma vida muito interessante, né? Ele contava as brigas, o pai sentava-se na cabeceira da mesa com um chicotinho de cabo de prata, que ninguém falasse durante a refeição, porque falar era briga. Imaginou? Uau! Então, diz que por baixo da mesa, que eram butinados, usavam botinas, né? Tum, tum, no outro assim. E com a carinha que nada está acontecendo para o pai não brigar. E esse pai morreu, ele acabou sendo morto. E aí a mãe ficou na cabeceira da mesa com o chicotinho de prata na mão. Era interessante, né? Você assistiu alguma apresentação dos Mutantes, não? Ah, sim. Quando eles estavam cantando com o Gilberto Gil. Tá, eu apresentei o Gil para eles. Então, naquele espetáculo que tinha no... Festival? Festival. Naquele festival, a mãe deles e o pai que ligaram para nós, para minha mãe, e disseram, veja, os meninos estão na televisão. E foi a primeira vez que eu os assisti na televisão tocando. Porque o que acontece? O Sérgio, desde pequenininho, quando vinham... Minha mãe era muito amiga deles. Quando eles vinham até a nossa casa, Clarice tocava piano. Sim. E nós tínhamos um Tanto piano que ela em casa. fez um arranjo para que eu cantasse com eles. Ela fez um arranjo para mim, de Eleanor Rigby, a música dos Beatles. Olha só. Ah, mas levamos no meu programa, no primeiro programa, quando eu lancei os Mutantes. Olha só. Eleanor Rigby. E ela copiou o arranjo exatamente que o George Martin tinha feito. Que é um arranjo erudito, mas tocado com guitarra. Não. Ela era uma grande eu não posso ser musicista, saudosista, mas foi tão bom. Foi linda, né? Uma família maravilhosa. E o César, marido dela, era um poeta. Era. E ele tinha textos lindos. Isso, ele telefonava para minha mãe para ler as poesias. Minha mãe também era poeta, fazia poesias. Sim. E era declamadora, né? Então eles se entendiam muito. De vez em quando ele telefonava, ouça meu último poema, e falava. Eu só ouvia minha mãe dizendo, sim, sim, que bonito. Que bonitinho. Agora, de onde vem Monja Coen? Porque Roshi, né? Roshi quer dizer velha mestra, Ro quer dizer idoso, anciã. Coen, Roshi. Ko é de Kodoko no Ko em japonês, quer dizer só, órfão, que seria de monos, né? Ko. E En é de círculo. Tá. Existe um poema chinês antigo que dizia mente lua, só e completa. O círculo tem o sentido da completude, que nada falta. A reta é um pedaço da circunferência, né? Então, meu nome vem desse poema, mente lua só e completa. A luz faz com que todas as formas sejam vistas. Mas quando luz e forma desaparecem, o que há? Esse é o poema, que é uma reflexão. E o Coen significa isso também, não? Significa isso. É um só círculo. Que lindo nada está faltando, não tem nada extra nem nada sobrando. Lindo. E o nome do meu professor era Ko-un, é o mesmo Ko de sozinho e de nuvem, nuvem solitária. Uma única nuvem no céu. Bonito, né? Mas lindo isso, né? Agora, uma coisa, eu não sei se eu posso te perguntar isso, mas claro, somos amigos. Como é que era a vida da Cláudia antes? Quando era jovenzinha, minha irmã brincava muito comigo, disse que eu era muito exibida. A minha mãe me ensinou declamação muito cedo. E eu decorei várias poesias antes de saber ler. Então, quando chegava visita em casa, eu ficava toda feliz da vida. Porque você declamava? Declamava. A mamãe dizia, vem a Claudinha, declama. E eu declamava tudo. E a minha irmã, que exibida. Então, eu acho que esse amor da minha mãe e essa força que ela me deu autoestima, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que não tenho nada a esconder, não fugia. Minha irmã era tímida, ela fugia das visitas. E eu abria a porta, cumprimentava. Então, na infância teve isso. Minha irmã é muito importante para mim, ela é médica e ela tinha esse pensamento muito ligado à medicina, né? E que ela fazia poesias lindas quando era adolescente. E depois se tornou reumatologista, professora de reumato na Santa Casa, agora está aposentada. Mas ela é uma pessoa muito importante para mim, porque ela me dizia, Papai Noel não existe. Ela disse assim, o papai que traz os presentes, ele põe embaixo da escada, você quer ver? E ela me fez ver ele chegando escondidinho, uma hora para outros presentinhos embaixo da escada. Então ela abriu meus olhos para a realidade. Outra coisa importantíssima que ela disse para mim, ela estava estudando para a faculdade de medicina, ela disse assim, está vendo essa folha de papel? Neste pedacinho de papel tem a folha inteira. Isso foi uma abertura de consciência para mim. Eu devia ter 12 anos de idade nessa época, ou 13. Ela era mais velha do que eu um pouquinho, né? Eu falei, que coisa maravilhosa você perceber que num pedacinho do papel tem o papel todo. É o que a gente fala, em cada um de nós está o universo inteiro.
Sem dúvida E a gente alguma. esquece disso, né? E somos universos completamente opostos, mas somos todos universos. Isso. Há quem diga hoje, eu gosto muito de astronomia, não astrologia, astronomia. E hoje já é um conceito de que o universo é infinito. É isso aí. Esse é um conceito, mas não sei se pode ser verdade ou não. Mas eu fico imaginando se existem, por exemplo, eles estão falando que na Via Láctea existem hoje 400 bilhões de estrelas. Só que eles imaginam que existam 400 bilhões de galáxias. Aham. Gente, nós somos todos diferentes, mas o que nos une é o universo. É que estamos no Sabe, mesmo... é a mesma raiz. É a mesma raiz. Falando em raiz, falando tanto da sua mãe, você foi mãe com que idade? Com 17 anos. Meu Deus, um bebê. Um mês depois. Pois então, minha mãe no casamento chorava, tiraram um bebê do meu colo, né? E eu achava que eu era tão... Eu sou uma mulher, eu quero ser chamada de senhora, imagina. E é difícil conciliar a maternidade com a religiosidade, não? No Japão, o que tem acontecido atualmente é que na nossa ordem religiosa pode-se casar, pode-se ter relações. E o casamento monogâmico é considerado aquele que é Mas correto. nem toda vida monástica é permitido o sexo. Não, nem todas. Na sua ordem não pode. Não, na minha ordem algumas podem. Ah, é? E chegou no nosso mosteiro, a minha superiora nunca se casou, nunca teve relações e a Tá. maioria das monjas não. Mas na minha ordem chegaram algumas monjas que foram ordenadas pelos maridos. Ai, que lindo isso, gente. E qual era a Bonito isso. Então, e qual era a dificuldade delas com filhos pequenos? Então elas tinham permissão de falar ao telefone mais vezes que as outras. Olha, Porque elas precisavam saber falar com as Sim, crianças, se sim. estavam bem, e tinham licenças especiais para ver os filhos e estar com a família. Então era a única coisa que a nossa superiora, que é uma mulher extraordinariamente maravilhosa, teve essa visão mais ampla da realidade, né? Se no momento, se os homens podem se casar, e no budismo japonês os homens podem se casar, as monjas não podiam. Então ela abriu essa perspectiva que sim, vocês também podem ser casadas e cuidar da vida espiritual. correto. Não há nada que impeça. E eu lembro que meu professor uma vez dizia isso. Se vocês acham que a sexualidade é uma coisa impura, como é que nós estamos aqui? Olha que coisa maravilhosa. Então ele era um Olha que desses... sensacional. Ele era uma dessas... Vou usar isso agora. Não é? É, porque esses tabus, essas coisas, estamos vivos. É vivos, Estamos é vida. conversando aqui. É isso. Uma monja e um apresentador. Por que nós, humanos, temos tanto preconceito, vemos a vida de uma forma tão torta, quando, na verdade, ela é um prêmio? Outra coisa que vocês budistas falam, que a vida é um prêmio. É isso. É Não um é? presente, nossa. É um presente, é um presente. Nascemos seres humanos. Pois A é. gente podia ser qualquer coisa. Formiguinha, barata, podia ser elefante, né? Mas a gente nasceu ser humano. É legal isso. Que tem uma capacidade única de discernimento, de percepção, de sensibilidade e não embrutecer. Claro. Isso era uma A coisa que meu delicadeza pai dizia para mim, sabe? também, né? Quando meu bebê nasceu, que eu não queria fazer outra coisa. Ela está com que idade hoje, tua menina? Ela está com 60. Quanto? 60 anos, meu bebezinho. Eu tenho uma filhinha que eu chamo de filhinha, minha bonitinha, então está com 53 também. Tá vendo? Estamos juntos, grande safra nossa. Não é? É a nossa safra. A E nossa ela entendeu tudo isso, a sua religiosidade? Como é que ela... no começo não. Não, né? No começo ela tinha um rancor com o budismo afastou minha mãe, mas não foi o budismo que afastou a mãe, né? Mas depois ela frequentou muito a minha comunidade, recebeu os preceitos comigo, Ai, que legal. recebeu o nome Aqui no budista Brasil? aqui no Brasil. Como e é me o nome dela acompanha. hoje? O nome budista dela é Coração de Compaixão Absoluta. Que bonito isso, gente. E ela é muito linda e é uma grande parceira. Agora, ela está casada, tem uma filha que tem 2 netinhos, eu tenho 2 bisnetos que estão morando agora Você em tem Florianópolis. bisnetos já? Bisnetos. Um de 10, outro de 6. Você tem bisneto? Não, não tenho ainda. Eu tenho, o meu neto está com 29. Ah, bom, então já Bom, tá, já vem. Foi para Portugal para estudar, foi fazer a faculdade lá, encontrou uma portuguesita, enfim, casou, está lá. Eu tenho paixão por ele porque ele é um neto assim. Eu acho que aí eu acertei na vida. Ele liga toda semana
E diz, aí, vô, tudo bem? Você sabe, eu tô ligando só para dizer que te amo. Um beijo, tá. Que delícia. Só isso. Que delícia. Toda semana. Isso não é maravilhoso? Isso vale a vida, né? É isso aí. E a sua vocação espiritual? Como é que você descobriu que você era vocacionada? Você tinha duas coisas que eu acho que você tem. A vocação e o talento para conduzir esse seu rebanho. Nas suas palestras e tudo. Sim. Vou falar já da sua palestra nova aqui em novembro. Vou falar dela. Então, primeiro eu estudei em colégio público, que a mamãe achava que era a melhor educação que Sem tinha. Sem dúvida nenhuma, eu estudei em colégio público que era, na nossa geração era assim. Instituto de Educação Caetano de Campos, na Praça da República. Maravilha! Era maravilhoso. E aí a mamãe disse assim, estão com modos muito de meninos, muito moleca. Precisa de um pouco de educação religiosa. Então me pôs em colégios católicos. E nisto eu achei que a coisa mais maravilhosa era a clausura. Eu via as freiras entrando para a clausura, achava aquilo uma maravilha. Com 13 anos, a gente tinha missa de manhã e eu ficava olhando para a imagem de Nossa Senhora e eu falei, ela mexeu. E a minha irmã bem médica, né, bem científica, disse assim, mexe para qualquer um que olhar fixo. Não. E ela me chamava de Santinha do Pau Oco. Mas e aí eu tive um sonho, que eu estava com as irmãs, as freiras do colégio, tomando chá com Jesus. Estávamos todos conversando, rindo e tomando chazinho, comendo docinhos e coisas assim. E eu falei para a responsável pela nossa sala de estudos e a madre disse assim, minha filha, isso é um chamado. Você pode atender ou não, se você está nessa intimidade conosco e com Jesus, isso é um chamado para a vida religiosa. Nossa, fiquei numa facerice e fui correndo contar para o meu pai. De jeito nenhum. Religiosa, não. Você pode escolher qualquer profissão, mas eu não concordo com a vida religiosa. Ele trabalhava um pouco no meio político, e ele tinha encontrado algumas pessoas da tradição religiosas que não eram muito corretas. Sim. Então ele achava que muitas pessoas entravam para a vida religiosa, mas não cumpriam com os seus preceitos. Ele não achava que era uma boa solução. Então deixei isso de lado. O tempo foi passando, casei cedo, fui fazer depois um exame que chamava Madureza, né? Madureza. Vários anos juntos. E nisto comecei a ter aulas de filosofia que me encantaram. E aí, quando foi fazer vestibular, eu falei de novo meu pai, quero fazer filosofia. Que absurdo. Minha mãe fez. Fez, então. Meu pai dizia, professores não ganham nada no Brasil. Não são respeitados. O pai dele era professor, o pai da minha mãe era professor, meu pai e minha mãe se conheceram na escola normal, se formaram professores, quase todos os tios professores. E dizer, não somos respeitados, os salários são muito baixos, tenha uma profissão liberal. Eu falei, bom, é agora. Eu falei, e teologia? Pior ainda, minha filha, vai ter teologia, vai viver do quê? Então, tirou essa minha intenção, que já estava lá, né? Tanto da filosofia e da teologia. Acabei estudando Direito, fui estudar na PUC, larguei da PUC, fui trabalhar no jornal, e aí que deu a grande virada, porque o trabalho no jornal é esse contato direto com a população, assim como é. Sim. Então, eu era da repórter da Geral e cada dia tinha uma pauta diferente. E nessas pautas ia desde do casebre mais pobrezinho até a Rainha Elizabeth e o Príncipe Filipe. E o que eu comecei a perceber? Que somos todos humanos. Claro. E somos todos semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E eu falei, por que há tanta diferença, tanta pobreza de um lado, tanto luxo de outro? E havia um governo militar, havia muitos tiros, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas desaparecendo, colegas de redação que sumiam. Um grande amigo meu, que era o vice-presidente da Ultragás, que depois eu vim saber que talvez ele fosse da CIA, mas ele era um amigo meu, a mulher dele era minha amiga. Amigo é amigo. Amigo. A gente ia junto no programa do Silveira Sampaio. Ah, adorava o Silveira Sampaio. Não era lindo aquilo? Adorava. Era uma coisa tão bonita. E ele foi morto, porque talvez ele estivesse envolvido também nas questões políticas daquela época, né? Meu Deus. Então, tudo isso estava acontecendo e eu falei, será que não existe uma maneira de mudar o mundo que não seja violenta? Será que não existe um caminho? E aí que eu comecei a prestar atenção no budismo. Os monges vietnamitas que se imolavam em praça pública. Falei, que controle é este? Nos Estados Unidos, os grupos do Zen Budismo, que já faziam reciclagem, que cuidavam sem agrotóxicos, restaurantes vegetarianos sem agrotóxicos. Falei, nossa, tem um povo bonito. O que é esse de budismo?
E comecei a me interessar. Fiz uma matéria para o jornal que eles assinaram o meu nome e tinham mudado coisas que eu não gostei. Falei, preciso de uma licença, porque nós deixamos a parte romântica, que era ser jornalista, de não ter hora de voltar para casa, de acreditar. Você mudou por quê? Porque eu estava cansado. Falei, não pode. Você está cansado, você matou meu texto, eu preciso de pausa. Aí fui para a Inglaterra, fiquei um tempo lá, voltei. E aí a minha procura era Deus. Minha mãe, que era uma mulher que eu admirava muito, muito inteligente, uma pedagoga, e ela acreditava em Deus. Eu falei, que Deus é esse que minha mãe acredita? Onde está Deus? Como se encontra Deus? E essa pergunta ficava queimando dentro de mim. Depois de ficar um tempo na Europa, voltei para o Brasil, aí fui para os Estados Unidos, e lá eu continuei nessa minha procura, que Deus é este, onde está? E encontrei o Zen. E quando encontrei o Zen, eu falei assim, encontrei o sagrado, é isso. Como é que você começou a meditar? Porque o Zen sempre diz que é meditação. Então, porque eu li um livro sobre ondas mentais alfa. Tá. Eu morava em Hollywood, eu me casei com um norte-americano, fui morar em Hollywood, naquela rua que chama Hollywood Drive, que dá onde tem os... Hollywood Drive, imagina, já estive lá. Lá em cima tem o símbolo da montanha de Hollywood. Exatamente. Morava aqui na parte mais baixa, tinha um cachorrão e tal. E começaram a me dar livros porque eu gostava de meditação. Achava a meditação legal, mas não sabia bem o que era. Me davam livros. Um dos livros, esse meu vizinho de 86 anos, me deu um livro sobre ondas mentais alfa, que era um best-seller. Esse homem era interessante. Ele ia nas livrarias e comprava os best-sellers, porque ele dizia, eu preciso saber o que é que a humanidade está lendo. Não é o que me interessa ler. Olha. Não é que seja importante para mim, mas o que a maioria das pessoas estão lendo? Onde é que a humanidade está caminhando? E esse era um livro da época. E ele me emprestou esse livro. E eu li e falei, nossa, eles entrevistavam um monge zen e perguntavam para ele, você sabe que se usar eletrodos induz o mesmo estado mental da meditação profunda? E ele disse, mas por que entrar pela janela? Essa frase fez a mudança na minha vida. Onde é que é a porta principal? E ele chamava um monge zen. Então eu procurei na lista telefônica o zen, encontrei o Zen Center de Los Angeles, fui para lá e nunca mais saí. Porque a prática da meditação é a grande transformação da mente humana. Eu acredito nisso porque tive essa experiência vivencial na minha casa, na casa dos meus pais. A moça que divide a casa e a cama comigo também. Então, só eu que sou um pouco relaxado. Não, minha agenda, não tenho tempo, não tenho... Eu acho que tem tempo, sim, para tudo na vida. São 5 minutos. A pessoa fala assim, tem que meditar meia hora, divide em 5 minutos. 5 minutos de manhã, acorda, sabe, acorda, levanta, faz sua toalete de manhã, senta-se numa cadeira, não precisa ter uma almofada no chão com a perna cruzada, não. O importante é a coluna erecta. Respira conscientemente, deixa os olhos, não precisa fechar não, os olhos pousados à sua frente, ouve todos os sons, percebe todas as formas, sente todos os odores, todos os sentidos em alerta. Não é fugir da realidade, é estar absolutamente presente. Eu chamo de presença pura, estar inteiro onde está, sentindo tudo, percebendo tudo. É como quem tem máquinas fotográficas, você fala, é uma grande angular. Né? A grande angular, tudo está em foco. Não é um foco fechado, é um foco aberto. E nada atrapalha o processo meditativo. Tem barulho? O barulho é barulho, eu reconheço. Tem odor, odor é odor, eu reconheço. Então, só esse reconhecimento e reconhecimento é processo mental. A mente pula, ela vai lá para o passado, depois para o futuro, de repente tem uma emoção que surge. E como o Dalai Lama fala, a mente é incessante e luminosa. E você perceber esse movimento, toda essa coisa mágica que é o nosso processo mental, é lindo isso, Sim. É incansável. Mas a gente observa um pouquinho. Às vezes tem períodos que eu não medito muito, que fico muito ocupada, tem muitas viagens, muitas coisas, mas mesmo assim, quando eu consigo ficar, nem que seja 5 minutos, a gente volta para o eixo de equilíbrio. E a meditação é encontrar esse eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do nosso corpo, que tem a ver com os ossos. São 80 e poucos ossos, né, do tórax, do pescoço e da cabeça. Eles ficam em eixo. E esse eixo é o eixo da nossa vida.
Por isso que nós somos criaturas erectas, né? A gente não anda de quatro, porque a gente tem esse eixo axial. E o eixo emocional, espiritual é a mesma coisa. Você tem que voltar para ele. E a vida nos tira, nos puxa, nos empurra. E aí você volta. Você encontrando uma vez, depois é fácil voltar. Por que seu pai ficava tanto tempo ali sentado? Você pode imaginar o que é a vida de um diplomata? As dificuldades de criar harmonia na desarmonia. Por que há tantas guerras? Porque há menos bons diplomatas. Talvez seja, ele sempre falou isso para mim. Não Uma é? coisa que eu acho, a estupidez humana é que criou fronteiras, ideologias, isso eu aprendi com ele. Mesmo religiões múltiplas, tudo isso é tão simples. As pessoas complicam, o ser humano complica, mas desde que nós ficamos erectos. Eu acho que é desde aí. Briga um com o outro, liga, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não pode. É o que Freud vai chamar de ego, né? Eu isto, eu aquilo, né? Então, eu falo, vai para a primeira pessoa do plural que a coisa muda. Sem vai dúvida, nós. nós. Olha que coisa, vocês budistas são... Meu pai nunca falou eu. É mesmo? Ele falava nós. Que bonitinho. Juro, pelo que você quiser. Nós, eu digo, como nós, pai? Você. Nós. Olha que coisa, gente. Nunca estou sozinho, né? Não tem um eu separado individual. Não, nós. Nós, a centelha divina que está nele, nós. É isso aí. É engraçado, nós somos humanos, né? Fizemos tantas bobagens na vida, continuamos fazendo, o ser humano o ego, como você falou, às vezes se supera, enfim, ou supera tudo. A gente sempre faz um monte de coisa que a gente se arrepende na vida. Vou perguntar para uma monja se ela já se arrependeu de alguma coisa que fez na vida. De várias. Bem-vindo ao clube. Não é? A gente fala de 15 em 15 dias, Buda recomendava que a gente fizesse o verso do arrependimento. É muito bonito, diz assim, todo karma prejudicial, karma, ação que deixa efeito, prejudicial que não foi benéfica, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, do meu gesto, da minha boca, da minha palavra e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. 15 em 15 dias, ele recomendava que todos os seus monásticos e monásticas se reunissem e fizessem, lua cheia e lua nova, cerimônia de arrependimento, porque somos fracos, fazemos votos e nem sempre conseguimos cumprir todos os nossos votos, mas não desistimos nem de nós, nem dos votos. Não consegui, mas hei de conseguir. Então, arrependimento é percepção, onde é que eu falhei e como é que eu corrijo o meu erro. Não é que eu vou errar de novo, eu vou corrigir esse erro, eu posso ter outro erro, mas não o mesmo. Então, é um trabalho constante, o vigiai, né? Orai e vigiai dos beneditinos, mas olhar para si mesmo, observar e corrigir erro. Arrependimento é isso, né? Ai, que horror! Não, falhei aqui. Não fui capaz. Eu era muito ciumenta quando era novinha. Mesmo? Coitadinho dos meus companheiros, namorados, não podia olhar para o lado. Imagina, não podia olhar para o lado. Se eu ia jantar com alguém, olhasse para o lado, era briga na hora. Porque olhou para outra pessoa, imagine. E isso, até recentemente, a minha filha, já estava quando... Ela disse, mas mamãe, a pessoa pode olhar para onde ela quiser, olhe junto. Era muito interessante isso, né? Então, são coisas que, até relacionamentos que poderiam ter tido uma continuidade, que foram rompidos por causa desse excesso de que só pode olhar para mim, não pode... É o ego de novo. É o ego. O bom Zygmunt falava isso. Pois é. Ganância, raiva e ignorância. 3 venenos que pega o ser humano. Que coisa impressionante, né? Bom, eu queria falar da importância da meditação. Sim. Que é uma coisa que sempre, de certa forma, me despertou uma coisa ligada mais a algo transcendental, mágico. Eu vejo isso, né? Eu vejo a minha mulher fazendo meditação e tudo, me convidando, mas não há imposição, porque normalmente quem faz a meditação não impõe. Não. Quer que você acorde para aquilo. É isso. O que faz a meditação? Quais são os benefícios da meditação? Um deles é o autoconhecimento. Tá. Você fica se conhecendo melhor e conhecendo melhor a mente humana e as emoções humanas.
e as sensações, as percepções, as conexões neurais. E como é que você lida com esse computador, que eu chamo de última geração, em vez de só somar e subtrair, a gente começa a perceber que existem inúmeras outras possibilidades. Isso é um dos aspectos. O outro é perceber que você não é você. Você não é só você. Você é a vida da Terra. Tá. E eu sempre digo isso, a Terra não é nossa casa comum, é o nosso corpo comum. Nós não vivemos sem as plantas, sem a terra, sem o ar, sem as águas. Então, a gente perceber que é o nosso corpo comum e por isso cuidamos. Então, a relação do ser humano, do indivíduo, com a totalidade muda. Na verdade, a Terra é um ser vivo, né? É viva. Olha como ela está se mexendo. Olha esse furacão, tufões que vem aí, vulcões. A gente esquece que aqui embaixo é fogo puro. A gente vive numa casquinha fininha que não é magma, né? E em relação ao que está no centro, é verdade. E está tudo em movimento. Nada cessa de se mexer nem por um instante. Assim como o nosso corpo, a nossa mente também. E o nosso processo de espiritualidade, de compreensão da realidade, não é que eu já compreendi tudo, tem sempre um pouquinho mais que a gente pode se aprofundar, né? Sem dúvida. Isso é... O próprio Einstein falava, né, que a matéria é energia condensada, porque está tudo virando. Isso aqui está cheio de átomos aqui, estão virando. Isso. Que coisa. Uma coisa, eu quero saber daquele seu projeto semanal, que é chamado, como é mesmo o nome chamado, que A Monja Convida. Convida. Então, o que é esse projeto? Não, primeiro começou o seguinte, eu ia fazer uma palestra no interior, em alguma cidade, e eles tiveram que cancelar. E uma pessoa da cidade foi perguntar por que cancelaram, porque a monja está doente. Aí eu falei, não, eu não estava doente não, eles tiveram problemas de ajuste de contratos, e não era comigo, era entre eles e o local do evento. E eu falei, vamos fazer uma coisa, a monja convida, a monja está viva. Eu tive um câncer de pele, né, que o pessoal ficou muito assustado com isso. Então, você teve medo? Não, não tive medo, não. Ficou feinho só. Doía, incomodava. Doía, né? Mas eu falei, a monja convida, quer dizer, venham para cá. E estou viva, então a monja está viva e convida vocês a vir ao templo. Porque o que aconteceu? Durante a pandemia, tudo ficou muito virtual, tudo online. E as pessoas não voltaram ao templo, elas frequentavam muito. A gente nem tinha espaço dentro do templo para tanta gente. E, de repente, ficou vazio. Eu criei esse programa terça-feira à noite, às 8 horas, é gratuito. Venha até o templo, a monja convida. Vamos conversar? Mas direto no templo? No templo. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. Aquela coisa, vamos fazer uma live. Meu Deus, eu fiz 1.925.846.025.012 lives, odiando fazer aquilo. Mas não tinha outro jeito. A gente aprendeu, né? Eu aprendi. Eu nunca fiz live, eu mesmo, não, mas fazia dos amigos. É isso aí. Era horrível aquilo, né? E a gente está presente um com o outro, né? Pois é. Poder olhar nos olhos de alguém. É outra coisa. É outra relação. Outra coisa. Então eu estou convidando as pessoas, voltem a vir ao templo. Eles têm medo, São Paulo é uma cidade perigosa, tem assaltos, né? Mas a gente tem um segurança na porta. A praça do estádio serve de estacionamento. Está em obras o estádio do Pacaembu. Está cheio de seguranças lá. Tá. Então é muito tranquilo agora. O que poderia ser perigoso já não é mais. Então, e as suas palestras? Que imagina, exime a palestrante, né? E você vai estar agora com 2 palestras, que eu falei que eu ia falar. Em Fortaleza, parece, né? Fortaleza, dia 31 de outubro. Tá. Uma é convite do Tribunal de Contas de Fortaleza, essa é fechada para os funcionários. É coisa de criança, as crianças pedem mais mimos, é isso? Então, porque é o Halloween. Dia 31 de outubro é o dia das bruxas do Halloween, que nos Estados Unidos eles fazem, né? Treat or trick. Ou você me dá um mimo, ou eu faço uma brincadeira com você, né? Então eu falei, vamos trabalhar um pouco nisso. Nós, crianças, todos nós, que precisamos de mimos. Porque se não nos der mimos, nós fazemos coisas levadas. E há várias maneiras de fazer coisas que são os tricks, né? As brincadeiras que não são muito agradáveis, né? Pessoas que ficam birrentas. Não ficam, tem pessoas que ficam birrentas. Que nem criança que se deita no chão e diz não vou, né? Então a gente sabe que alguns de nós também fazemos isso. É verdade. Então como é que a gente vai dar esses mimos para essas crianças que estão pedindo mimos? Que não se tornem espíritos famintos, que é um dos aspectos da roda da vida, que o espírito faminto é aquele que está sempre faltando. Eu quero isso
Porque a minha mãe chamava saco sem fundo, né? Por mais que dê, está faltando, Não está adianta, falta faltando, está sempre faltando, eu alguma coisa. quero, eu preciso, eu não tenho. E não percebe tudo que tem. Olha que coisa, hein? E tem aquele mente em paz, tem uma coisa assim que tu vai fazer também lá? Ah, sim, no dia 21 agora de novembro, vai ser aqui em São Paulo, no Shopping Bourbon. No teatro, teatro Bradesco, do Shopping Bourbon. Bradesco. Olha, esse Pompeia. teatro, eu acho que é o teatro mais bonito de São Paulo. É lindo, é lindo. Eu gosto muito de lá. Teatro mais bonito de São É Paulo. muito lindo. E é homenagem a um dos fundadores da minha ordem, que chamava Mestre Queizan, que viveu no século XIV, e que ele dizia... Olha, 1300? É, 1300 e pouco. Ele viveu, não chegou nem a 60 anos, morreu jovem, como naquela época era comum, né? Mas ele dizia, a mente comum é o caminho. Não é uma coisa extraordinária. Ah, agora entendi. A gente quer uma coisa que seja lá, não é no dia a dia. É no elevador cumprimentar alguém, é falar com as pessoas com respeito, como você faz. Cumprimentar, olhar nos olhos, ficar falando com alguém, está olhando para essa pessoa, não está olhando para lá. Isso é um dogma meu. Mas Eu tenho que ser gentil, eu tenho que ser... Então, não é que tem, você foi educado. O santo papai, o santo diplomata que fez do filho um homem, um príncipe. Oh, meu Deus. Mas não é verdade? Imagina. Aliás, o meu genro, que é casado com a minha filha, conta que ele tem até hoje a sua estátua e que você tinha aquele cabelo. Você faz... Hoje estamos lavando todas as roupas hoje. Não é lindo isso? É, bonitinho. Eu falei que eu vi aquele e disse assim, eu tenho a imagem dele, eu tenho. Olha, eu quero só lembrar você que está em casa que a Monja Coen apresenta as suas palestras no dia 31 de outubro, aqui no Seara Praia Hotel, às 8 da noite. Isso. E no dia 21 de novembro, às 8 da noite também, no Teatro Bradesco. Isso já aqui em São Paulo, né? Isso. Amor meu, como é que eu faço para te agradecer por ter vindo? Eu queria a sua bênção. Eu que peço a sua, meu amor. Aquela que você dá para todos. Esteja em paz. É isso Não aí, é isso aí. É isso. Esteja em paz, igualmente, querida, viu? E que a paz esteja em todos nós. Obrigado, meu amor. Nós. Muito obrigado por ter vindo, viu? E que se espalhe para o mundo todo. Você é linda. Você também. Por fora também. Obrigada. Obrigado, minha querida. Beijo, beijo. Olha que coisa maravilhosa. E você de casa, fica aqui com a gente, porque eu vou dar um recadinho agora, mas volto para um bate-papo muito especial sobre vinhos, lá no nosso bar com o senhor Ferreira, que é proprietário da Vinícola Ferreira. Mas antes, bonitinha, bonitão, presta atenção nessa dica que eu tenho para você. Vem cá comigo. Fala, bonitão. E aí? Sim, como é que você tá? Bom, Rony? Vamos falar do palpite do milhão, Rony? Bora! Temos novidades, hein? Novidades muito boas. Porque agora o palpite do milhão está com temporada nova, novíssima. Isso quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Que além de concorrer a R$1 milhão no domingo, agora você tem três vezes mais chances de ganhar todos os prêmios diários, Rony. Todos os prêmios diários. Vamos começar pelos vales compra da Polishop de R$4.000 da linha Chef, que sai todos os dias na nossa programação. Tem moto elétrica Shinerai no sábado, lá no Mega Sonho com Marcela de Carvalho, celular Samsung, smartphone toda terça-feira no TV Fama e até camiseta da NFL de futebol americano. Tudo isso, e você concorre a tudo, Rony, por menos de 72 centavos. Essa conta que vocês fizeram, que essa conta. Que verdade. R$5 por semana. É, exatamente, tá? Não dá para você comprar um chiclete, a gente não compra uma bala com 72 centavos. E aqui na Rede TV você pode ganhar R$1 milhão por menos de 72 centavos por dia, tá bom? Para participar é facílimo também, Rony. Como é que é? Abre agora a câmera do seu celular, tá? Aí você vai escanear esse QR Code. Escaneia o QR Code e aí você escolhe quanto tempo você quer concorrer. 1, 4 ou 10 semanas. Olha que bacana. Aí é só colocar o número do seu celular. Não pode errar, digitar nenhum número errado, porque a gente vai te ligar para entregar seu prêmio, tá bom? Fazer o Pix e pronto. Você tá pronto, pronta, queridinha, para mudar de vida, para se tornar um milionário agora, no próximo domingo. Tá bom? E tem prêmios todos os dias, como a gente disse, na nossa programação. Aliás, vamos ver quem ganhou, Roninho? Vambora. Olha só que legal, nós temos um depoimento de quem já ganhou no palpite do milhão e é claro que tá feliz da vida. Olha só que legal. A Marionilda acreditou no palpite do milhão e foi contemplada com uma super caminhonete no valor de quase R$300 mil. Aí um dia eu acordo de manhã, o telefone tocando, era da Rede TV. Achei que era um trote, mas estava a Rede TV, aí me alertou, né? É muita emoção, é uma coisa que nunca esperava, né? Se eu ganhei, você também pode ganhar.
Olha, crianças, isso é festival de prêmios de verdade. É só você mirar o seu celular no QR Code, fazer o seu palpite e o palpite do milhão, claro, ajudando você a realizar todos os seus sonhos. Aqui, na companhia certa. Obrigado, Rony. querido. Beijo, meu Beijo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Vou falar agora sobre um assunto que eu pessoalmente gosto muito. E, modéstia à parte, até entendo um pouco. O mundo dos vinhos. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Vinícola Ferreira e os premiados rótulos da empresa. E quem vai bater esse papo conosco é o responsável pela vinícola, o senhor Ferreira. Ferreira, obrigado por ter vindo, meu irmão. Prazer enorme estar com você. Prazer meu, que vou tomar bons vinhos e bater papo contigo. Para mim é uma honra estar aqui com Obrigado, você. querido. Tão gentil. Muito obrigado. Olha, na verdade, nós almoçamos juntos hoje, tomamos vinho, trocamos ideias. Risadas. Inconfessáveis, mas sempre a base era vinho, que é a nossa paixão, sua e minha. Você me falou que nós iríamos degustar hoje um branco. Correto. Tá, o que a gente vai tomar então? Um Sauvignon Blanc. Que grande uva, essa aqui. O nome é Fumée Blanche, Fumée Blanche. em homenagem às nuvens brancas que tem lá na vinícola. Sim, que são... Olha, eu vou dizer uma coisa, é uma uva que eu gosto muito, Ferreira. Ela é aromática, é uma uva perfumada. Olha aqui, olha a cor. A cor da Sauvignon Blanc é clarinha, olha que coisa linda. E é um vinho, Rony, que foi responsável pela continuidade da vinícola. Por quê? Como assim? Porque ele foi o primeiro vinho a ganhar uma premiação no Decanter, em Londres. Ganhou medalha de prata em 2019. Decanter. E aquilo me Os deu ingleses não entenderam nada. Nada, nem eu. E isso me deu um ânimo enorme para Sei. continuar. Porque Ah, eu vi que que eu coisa estava boa. fazendo alguma coisa certa. Olha, não tô nem colado aqui. Já tem o aroma. É impressionante essa uva. A uva exala. Exala, olha. E olha aqui. Nossa, que... rapaz! Eu vou casar com essa Sauvignon Blanc. Ai, que olha! Não é uma coisa fantástica? Não, é impecável. Eu vou dizer, no nariz, melhor Sauvignon Blanc que eu já senti. Maravilhoso na boca também. Olha que coisa. Bom, além do Sauvignon Blanc, que vinhos você produz? No almoço você me falou, mas eu não vou falar agora porque eu quero que você diga. Nós começamos com o Merlot no início. Grande uva. Grande uva, corte espetacular. bordelês. Sou muito fã do Merlot. Também. E fomos evoluindo com experiências. Tá, Fomos plantando, principalmente as francesas. tá. Plantamos, além da Sauvignon Blanc, Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah. Olha. Syrah provou ser uma grande uva na região. Eu plantei algumas caças portuguesas que eu... Olha lá. Olha o que está acontecendo lá, no monitor. Olha aí, ó. Tá vendo? Que espetáculo! É Olha aquilo que ali. lindo. Tá vendo? Aquilo ali. Então, eu fui ano após ano plantando uma cepa diferente. E foi dando certo, e foi dando certo, e foi dando certo. Você sabe que hoje, com o nosso terroir, principalmente, essa coisa nova que está aparecendo na Mantiqueira, Sim. você sabe que eu tenho casa em Campo do Jordão Sim, e tudo, sim. eu gosto muito da região e tudo. Os vinhos estão sendo começados a ser incensados, né? Olha que maravilha, é da Mantiqueira. O azeite. Olha, e que terroir maluco é esse que você só foi descobrir agora? Ali tem duas coisas. O solo, ele é pobre. O solo da Mas Mantiqueira... uva não gosta de solo rico. Não. Mas o clima, a amplitude térmica Tá. e o fato de ser um vinhedo coberto, ele é todo coberto. Então eu tiro a chuva da planta. Uau! Faz uma tremenda diferença. Sem dúvida, porque ela não gosta de água. Não, então a raiz é seca o ano inteiro. Claro. A gente irriga por gotejamento. Que coisa. É uma estrutura cara, mas olha o resultado. Sim, o resultado é esse aqui. Porque a uva gosta de sofrer, a uva vinífera gosta de sofrer. Tem que sofrer, tem que ir embaixo. Tem que buscar água lá embaixo. 8 metros, 10 metros. Na França, as cepas Se antigas... você tem abundância de água no solo, ela não vai. Não vai. Não vai. Que coisa maravilhosa, É, né? é. Olha, eu vou dizer,
essa é uma paixão que a gente só divide com quem é apaixonado. Que Você não, falou de- não tem outra palavra, Não Rony. tem, né? Não tem, é paixão. Ferreira, quais foram as premiações que você recebeu, além dessa da Decanter? Eu tenho Paris Wine Cup. Gente, Paris Wine Cup, Sim. isso é muito importante, você sabe Tem- disso? Tenho diversas, prata e bronze Paris Wine Cup. Uau! Esse vinho aqui, ele tem prata em Londres, Paris e São Francisco. Meu Deus, olha ali o teu catálogo no ar. É, lá tem as premiações. Esse São Bernardo, nós conversamos sobre ele hoje no almoço. No almoço. Porque você tem aqui um corte, para você entender bonitinho aí, bonitão. Corte é quando você tem um blend de várias uvas. Quer dizer, a partir de duas, naturalmente, que uma só é varietal. Quando você bota duas para cima, aí já é corte. Tem 6? 6 uvas, feito em 2 estágios diferentes. Sei. Primeiro é feito um corte bordalês, que é Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, que vai no barril de carvalho durante 18 meses. Certo. Depois a enóloga, que é a Isabela Peregrino. Com a colheita do ano da Petit Verdot, da Syrah e da Marseillan, A Marseillan também, isso é uma uva Marseillan. que pouca gente planta aqui. ela faz um blend do barricado Tá. com o frutado jovem. Aí tem uma outra coisa muito interessante, que a gente deixa esse vinho no inox durante o inverno da Serra da Mantiqueira. Por que isso é importante? Porque o vinho não é filtrado, as impurezas saem no frio. Todas as impurezas colam na parede do tanque e sai aquele vinho límpido. É um espetáculo. E não tem que filtrar. Não, tem que filtrar. Então você não submete ao vinho aquela agitação da bomba. Sim, isso é complicado. É. Agora, uma coisa, estou tomando aqui um Sauvignon Blanc absolutamente diferente de todos os Sauvignon Blanc que eu tomei na minha vida. Que bom. Estou falando sério. Não, que bom. E Fico uma muito coisa contente. que, sabe, muita fruta, muita frutinha branca. Abacaxi. Abacaxi, maracujá, né? E o que você tem no nariz, você tem na boca. Isso é muito raro. É raro, é. Porque no nariz é uma coisa, na boca é outra. Aqui não. Parabéns, Ferreira. Estou encantado com as coisas. Até porque sou brasileiro e umas pessoas, pode dizer, eu acho que minha paixão por vinho é tão grande, mas mesmo assim eu não teria a coragem que você teve. É preciso bastante coragem. Você tem que amar perdidamente. É uma audácia. Essa é a audácia. É a audácia. Essa atividade. Porque, olha, quando você ouvir, bonitinha, você, bonitão, que um vinho é caro, esquece, é barato em relação ao que você precisa fazer para oferecer a você. É muito, muito difícil, é muito trabalhoso. Olha, é uma das coisas mais, é arte pura. Só que é uma arte que você vai provar, não é? Com 5 sentidos. Vai olhar, você vai sentir pelo olfato, você vai botar na boca, tudo, no tato. Só falta um, que é esse aqui, ó. O Ó, brinde final. é o tintim. E você falou uma coisa que é muito verdade. Fala, porque no mundo, quem faz vinhos, você nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes você espera uma baita safra, sai uma droga. É verdade. Às vezes você não tem expectativa nenhuma, sai um baita vinho. Por quê? O vinho bom é uva boa. Claro, claro. Você não consegue fazer um vinho bom com uva ruim. E nem o contrário. Não, claro que não. Não tem como. E a uva boa depende, não é sorte, mas depende do conjunto de eventos. Esse ano, por exemplo, com essa seca brutal, tá um espetáculo pro vinho. Claro. Se não tiver uma inundação de chuva, Não vai nós vamos ter uma baita safra. Olha que coisa boa. Mas a gente não sabe o que vem. Mas é isso mesmo que você está ouvindo, porque é uma vida de tanto sacrifício, de tanta expectativa, de sorte. Você acredita? Tem que ter. Nós estávamos conversando hoje no almoço, eu estava falando com o Ferreira o seguinte, existem uvas, eu estava falando de uma uva que você planta, que é a uva Master da Borgonha, que é a Pinot Noir. Sim. É uma uva feminina, ela tem tudo, ela tem... Ela tem TPM. TPM. Esse ano eu vou, aquele ano eu não vou mais. Aquele ano eu não vou também. É. Eu tenho um conhaque que eu fiz de Pinot Noir. Sim. Olha. Conhaque de Pinot Noir puro. Trouxe inclusive uma garrafa para você, tá no seu Obrigado, pacote. obrigado, Espetáculo o conhaque. Por que eu fiz o conhaque? Porque depois de pronto, não deu certo.
3 mil litros de Pinot Noir, depois de pronto, Ah, não fala isso. a Enol condenou o vinho, falou, não vai. Eu tenho um alambique. Ah, destilou. Alambique de Norte de Minas, um espetáculo. Você vai lá, vai conhecer. Destilou. Destilei e fiz um baita conhaque. Opa, daqui a pouco fazer uma grapa. Tenho. Como assim eu adoro grapa? Claro que tenho. De- Não jogo bagaço De fora. Pinot também? De todos. Olha, grapa é uma coisa que eu Todos adoro. os vinhos eu faço grapa deles. Adoro grapa. Adoro, Então, adoro. E Mas eu você- envelheço no barril também. O quê? Envelheço a grapa no barril. Fica lourinha. Fica, ela muda de cor e muda o aroma e o sabor. Ô, Muito coisa bom. boa. Como é que você se meteu nesse negócio, Ferreira? Eu tenho um amigo em Campos que ele é um engenheiro agrônomo muito bom. Ele é dono do restaurante Entre Vilas, o Rodrigo Veraldi. Conheço. Conhece? Conheço. E o Rodrigo me ajudava no meu jardim em 2010, lá na minha casa em Campos. Tá. E o Rodrigo é um baita chefe, não sei se você sabe. Sei, claro. Cozinheiro de mão cheia. Cozinhando uns cogumelos na minha casa à noite, ele olhou lá fora e falou, Pera, por que você não planta umas uvas aqui? Eu falei, planta uva? Que ideia mais louca. Eu não sabia nada de fazer vinho. Não, vamos plantar umas uvas aqui. Foi uma ideia. Não, a gente faz vinho. Como? Aí perguntei para ele, o que é que a gente planta? Ele falou, vamos plantar mais fácil. Vamos plantar Merlot. 225 pés de Merlot. Segundo ano, colhemos e fizemos vinho. Da forma segundo mais ano? artesanal que você possa imaginar. Com pisa. Pisa, tu carregando no balde, não tinha nada. E deu vinho. Aí a mosca azul me mordeu. 14 anos depois, eu tenho 100 hectares de área. Ô, coisa boa. 42 mil videiras cobertas de plástico, são 42 quilômetros de plásticos. E uma infraestrutura espetacular, tem equipe treinada, tem tudo. Mas assim, ó, Olha, eu vou dizer uma coisa, só quem ama essa atividade. não tem Porque outro nome. Nada dá mais trabalho. Não, Meu Deus. é muito trabalhoso, muita incerteza. E só nós que adoramos essa loucura que é a enologia. Eu não sei se você sabe, mas o governo de São Paulo lançou recentemente aqui o Rota dos Vinhos Paulistas. Sim, a Rota dos Vinhos. Eu tive no Palácio dos Bandeirantes com o governador, Tá. figura simpaticíssima. O Tarcísio é um É amor, espetacular. um amor de E ele pessoa. lançou o programa e, ao mesmo tempo, nós, das 10 vinícolas mais estruturadas do estado de São Paulo, nós fundamos o Wines of São Paulo, Tá. que tem a Guaspari, tem a minha, tem o Biagi. O Biagi é aquele mega empresário de Sei. Ribeirão Preto. Sei. Tem o Carbonari e diversos outros. Agora tem Espírito Santo do Pinhal, Tem, tá lá também. onde fica Gaspari, né? Lá. E qual é a ideia desse grupo? Ele é mais um grupo de ideias. Tá. Hoje a gente não tem uma estrutura formal, mas é um grupo de ideias para criar iniciativas que valorizem principalmente o vinho paulista. Olha, sensacional isso. Porque hoje, por exemplo, nós temos hoje isso é uma declaração internacional. Hoje, o grande espumante, fora a região de Reims ou Epernay, que é Brasileiro. champanhe, é o Brasil. É o brasileiro. Presta atenção você, bonitinha, e você, bonitão. Se você for a algum lugar que te oferecerem um espumante que não for champanhe, peça um brasileiro, porque é o melhor do mundo. O espumante brasileiro é considerado o melhor do mundo. Me desculpem os franceses, me desculpem os espanhóis, me desculpem os italianos, mas é o nosso. Você sabe de volta para Pinot Noir? Sim. Ela é uma uva que chegar a 19% de açúcar, ela chega fácil na mantiqueira. Sim. O difícil é fazer ela passar daí. Tem ela segredo? apodrece. Ai, Eu tenho 2 plantios de Pinot Noir, uma Tá. aqui e outra aqui. tá. Pouca diferença de altitude. A daqui tem que colher com 19 e fazer o quê? Um espumante só de Pinot Noir. Uau! Está no seu pacote. Oba! Olha, o que nós estamos falando aqui, eu quero te apresentar. Esse aqui é o Marcelo Bonfá, é o meu diretor. Ele está dizendo que o papo está muito bom, mas estamos estourando tudo. Então, eu queria encerrar esse nosso papo com um brinde. Olha, Sauvignon Blanc, que é espetáculo, está de parabéns. E vou repetir mais, no nariz nunca vi nada igual.
Parabéns, Que parabéns, ótimo, parabéns. que ótimo. Muito obrigado. Obrigado, querido, por esse papo, pela sua vasta experiência, né? Pelo meu estudo desde 24 anos de idade, eu tenho 80 e acabo não aprendendo nada. É. Cada vez que você sabe, você acha que sabe, vai aprender Tem mais ainda. pra aprender. É isso aí. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, um beijo para você. Eu que agradeço. E você de casa, obrigado por ser minha companhia certa. Semana que vem, nós estamos de volta. Até lá. Beijo.